Oi! Hoje vamos apresentar a utilização dos números complexos para a resolução do problema de vibrações harmônicas. Vamos apresentar a solução por exponencial complexa para a solução da nossa solução particular. Vamos apresentar o equilíbrio dinâmico a partir do polígono entre as forças restitutiva, dissipativa, inercial e a força de excitação. Bem-vindos! A utilização de números complexos vem para auxiliar a solução de problemas harmônicos. Por exemplo, suponhamos então uma excitação harmônica do tipo f de t igual a kf0 exponencial de ômega-t. Sabemos que exponencial de um número complexo nos resulta em uma função harmônica. Dessa forma, substituímos na nossa equação de movimento e, supondo uma solução particular do tipo ui de ômega exponencial de ômega-t, vamos obter a seguinte solução particular, em que temos a expressão, abre parênteses, menos ômega de excitação ao quadrado, mais 2 imaginário, epsilon, ômega n, vezes ômega de excitação, mais ômega n ao quadrado, vezes deslocamento u para imaginário de ômega de excitação, exponencial de ômega de excitação vezes o tempo, igual a ômega n ao quadrado, f0, exponencial de imaginário ômega de excitação tempo. Eliminando as exponenciações da nossa expressão, vamos ter o termo u imaginário ômega de excitação igual a 1 sobre ômega n ao quadrado menos ômega de excitação ao quadrado mais 2 imaginário epsilon ômega n vezes ômega de excitação, tudo isso multiplicado a ômega n ao quadrado f0. Podemos substituir todo o termo sobre a fração, o nosso denominador, e chamá-lo de z e ômega de excitação. Podemos então definir que o imaginário de ômega de excitação é igual a ômega n ao quadrado f0 sobre z de imaginário de ômega de excitação, onde z imaginário ômega de excitação é minha função de impedância, dado pela expressão encontrada no denominador. Tendo a função de impedância, eu posso obter a amplitude de deslocamento da minha solução permanente. Desta forma, vamos conseguir definir que o fator de amplificação g ômega de imaginário de ômega de excitação vai ser igual ao inverso da minha função de impedância. E já sabemos qual é a cara da minha função de amplificação, vistas em outras aulas. Todo o processo ficou bastante simples, resta agora entender como resolver o imaginário. Temos então a definição de número complexo, onde o meu número complexo z é dado por uma parcela real de z mais o imaginário de z, uma parte imaginária. Esses dois termos, utilizando a identidade de Euler, pode ser escrito na sua forma r exponencial de imaginário de φ, ou sua forma polar. Temos que o raio, ou o tamanho do meu vetor complexo é dado por r ao quadrado, que vai ser igual ao absoluto, ou quadrado do absoluto do meu número complexo. Isto é descrito como sendo o conjugado do número complexo vezes ele mesmo, o que vai ser igual a, abre parênteses, x menos imaginário de y, fecha parênteses, abre parênteses, x mais imaginário de y, fecha parênteses. Operando esse produto notável, temos que ele vai ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Logo, por definição, temos que o raio é igual a raiz quadrada da parte real do meu número complexo ao quadrado mais a parte imaginária do meu número complexo z ao quadrado.
E a fase, ou o argumento de z, vai ser dado pelo arco tangente das razões entre y e x. A forma particular da solução UP toma a seguinte forma, que vai ser igual a f0 do absoluto do meu fator de amplificação g de ômega para imaginário de ômega de excitação vezes exponencial de imaginário de ômega de excitação vezes o tempo menos φp, ou ângulo de fase φp, onde o absoluto do fator de amplificação para imaginário de ômega de excitação vai ser igual à raiz quadrada do conjugado de g vezes ele mesmo, o que vai ser a minha expressão 1 sobre raiz quadrada de 1 menos razão de frequência ao quadrado, tudo isso ao quadrado, mais 2π razão de frequência ao quadrado. E o argumento, ou o ângulo de fase da minha função de amplificação para imaginário de ômega de excitação vai ser igual ao arco tangente de 2π razão de frequência dividido por 1 menos razão de frequência ao quadrado. A equação de movimento, utilizando a função de impedância, fica com esta cara, z vezes a amplitude u igual a ômega n ao quadrado de f0. Vamos ter, então, efetuando os seguintes termos. Um termo para inércia, dissipação e a força restitutiva. Podemos escrever todas essas forças em forma vetorial no meu plano complexo e vamos perceber que, a partir da força de excitação ômega n ao quadrado de f0, vamos encontrar a força restitutiva, que está defasado de menos ângulo de fase e tem amplitude de ômega ao quadrado nu. A 90 graus da força restitutiva, temos a força dissipativa, 90 graus, pois ela está multiplicada por um número imaginário, possui tamanho de 2π ômega n, ômega de excitação vezes u. E por último, temos a inércia, que está a um ângulo de 180 com relação à força restitutiva, em virtude do sinal negativo, e sua amplitude é ômega de excitação ao quadrado vezes u. Ambas as três forças, inercial, dissipativa e restitutiva, vão apresentar um equilíbrio ou podem ser rearranjadas nesse polígono, que vai ser um polígono que vai apresentar equilíbrio dinâmico à minha força de excitação, ômega n ao quadrado de f0. A partir deste conceito, podemos tirar algumas conclusões em função da razão de frequência. Ora, efetuando equilíbrio dinâmico, que foi possível, esse entendimento foi possível a partir da solução por números complexos, podemos imaginar que, no caso onde as frequências ou as razões de frequência são menores do que 1, vamos ter, supondo uma excitação ômega n ao quadrado f0, de ângulo de fase φ, vai apresentar forças restitutivas com ângulos de fase próximos de zero, a 90 graus as forças dissipativas e a 180 graus, no sentido contrário, as forças inerciais. No caso, quando a nossa razão de frequência é igual a 1, a nossa força de excitação vai equilibrar-se unicamente com as forças dissipativas, vistos que as forças restitutiva e inercial estão se anulando. E no caso de razões de frequências maiores do que 1, vamos ter que a minha força de excitação ômega n ao quadrado f0, com ângulos de fase superior a 90 graus, vão apresentar uma força restitutiva bem menor do que as forças inerciais, vai proporcionar ângulos de fase φ maiores do que 90. Como desafio, temos que a solução do nosso problema harmônico é dado por ômega n f0 sobre a função de impedância. Já apresentamos uma solução sistemática para obter o valor do fator de amplificação, mas não falamos sobre uma forma sistemática de obter
o argumento do fator de amplificação. Tentem encontrar uma forma sistemática de encontrar o ângulo de fase. Bons estudos!